Olá, olá a todos, muito bom dia, sexta-feira, dia 5 de maio de 2023, sejam bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro. Hoje teria bastante notícia para comentar com vocês. Uma delas é que a reunião para extensão do Acordo do Mar Negro acontece agora, nesta sexta-feira. O mercado está apreensivo porque ontem novamente vieram declarações de ambos os lados, né? A Rússia dizendo, apontando que continua as conversações junto com a ONU, e o presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, diz que a Rússia não tem vontade de renovar o acordo. Até esta situação lá no Mar Negro foi um dos principais motivos que fizeram o milho subir esta semana, enquanto basicamente todos os outros produtos caíram. Petróleo, para ter uma ideia, mesmo com uma alta de hoje de quase 3%, a commodity deve fechar a semana, pelo menos com os padrões de agora, com uma queda de 7%. Então o açúcar subiu, cereais subiram, mas os cereais subiram devido a essas tensões lá no Mar Negro. Algo que eu quero comentar com vocês hoje, que eu acabei esquecendo ontem, não deu tempo, é com relação ao preço dos fertilizantes nitrogenados, que estão subiram semana passada, subiram esta semana, e há uma boa perspectiva aí, pelo menos eu acredito, numa alta na próxima semana. E um outro detalhe também, que é um dos destaques de hoje, é quanto que a safra 22-23 só de milho e de soja perderam devido ao déficit de armazenagem. Segundo o estudo do professor Carlos Cogo, lá da Cogo Consultoria, numa entrevista que ele deu para jornalistas ontem, numa palestra que ele fez para a Kepler, que é o gigante aí do armazenamento, da armazenagem e construção de silos no Brasil, 30,5 bilhões de reais se perderam nessa temporada devido ao déficit de armazenagem, que acabou acarretando em prêmios muito negativos, como vocês vêm acompanhando aqui no Primeira Hora do Agro. Então, notícias não muito boas hoje, principalmente vindo com essa perda aí da soja. Boa notícia é que os prêmios pararam de cair, pelo menos naquela intensidade, recuperaram um pouquinho dos preços, e há uma boa expectativa de, até pelo movimento sazonal dos prêmios, geralmente eles têm o pico de preços, ou a alta de preços, o valor mais alto entre agosto e setembro. O que prejudicou agora, e daqui a pouquinho eu tenho certeza que você vai começar a ouvir, são pessoas dizendo que avisaram que os prêmios estariam melhor, mas isso é um fato de mercado que acontece sempre todo ano. Esse prejuízo, essa perda que o professor Carlos Coco comentou, eu também adicionaria o custo de carrego também da baixa comercialização que foi feita no Brasil. Ainda há quase 70 milhões de toneladas para serem comercializados. Então, se essa soja tivesse sido comercializado lá no momento mais adequado, quando os indicadores técnicos mostravam que era um bom momento de vender, porque o basis regional indicava que era a venda desse produto, a perda teria sido muito, muito menor também. Agora, o cálculo que nós fizemos ontem para alguns clientes, em relação ao preço de hoje, se a saca subir R$ 7, R$ 7, R$ 5, R$ 6 nos próximos 3 meses, não paga o custo de carrego já a partir do spot. Então vai dar aquela ilusão de que o prêmio melhorou 5, 6 reais lá na frente, mas a margem tua é menor devido a um custo de carrego muito elevado. E isso está acontecendo com o milho. Tanto que o milho, para essa safrinha agora mudou o nome, né? A gente continua usando safrinha, mas é a segunda safra agora devido ao tamanho, já está dando prejuízo em quase todas as praças do Brasil. E detalhe importante, a colheita começou no Mato Grosso. Já está sendo colhido milho lá no Mato Grosso, e os prêmios também estão negativos agora até agosto, já ficando negativo para setembro também, e vai haver briga por espaço na logística, já que tem soja, tem açúcar também para exportar. E ontem eu mostrei para vocês uma notícia que um dos diretores da Dreyfus vê o gargalo logístico aqui no Brasil como um fator altista para o açúcar,
porque o Brasil atende o mercado internacional, tem que cobrir o déficit deixado por outros países ali com relação à Índia, com relação à própria China, que é compradora, Tailândia e México, e haverá um atraso nos embarques aqui do Brasil devido ao gargalo logístico. Por que não constroem-se silos no Brasil e armazenagem? Porque o ROA, o Return on Asset, o retorno sobre o ativo, não paga a conta. Como trata-se de uma commodity, a liderança de mercado tem que ser através de custos. E como o retorno é uma equação entre o lucro líquido sobre o ativo, você tem que ter muito giro. E o Brasil está começando a fazer esse giro 3 safras agora. Então, você tendo 2 safras somente para usar uma estrutura da armazenagem, quando você vê o lucro líquido sobre o ativo, não paga a conta, você não tem esse giro que precisaria ter, por isso que há pouca armazenagem aqui no Brasil. Então, é um problema estrutural, um problema financeiro, um problema econômico, que acabou acarretando aí perdas gigantes para o nosso agronegócio. Vamos dar uma olhadinha nas bolsas, como que estão os preços hoje. Deixa eu trazer essa tela aqui. Começando pelo petróleo, hoje o petróleo está voltando a subir, fazendo até um movimento de correção técnica. Porque desde essa semana aqui, começando no dia 5, dia 1º, que foi na segunda-feira, foi feriado no Brasil, feriado na China, feriado em muitos países na Europa, mas Estados Unidos não. Estados Unidos trabalhou normalmente, Bolsa de Nova York esteve aberta. Você vê que as cotações começaram a semana em 75 dólares, quase 76 dólares e 70. E hoje, agora, a 70 dólares e 20 o barril. Então, uma perda de quase 6 dólares por barril nesta semana. Esse pavio aqui, pelo menos me sinaliza que os compradores seguraram o preço nesses patamares de cotação. Eu ainda acredito que os preços possam subir um pouquinho devido ao que eu já venho falando há algum tempo. O principal fator é a sazonalidade e os estoques baixos de gasolina. Claro que a demanda está menor. Começaram a sair dados dos Estados Unidos que mostram que a economia não está tão saudável assim. Mas mesmo assim eu acredito que os baixos estoques e a sazonalidade podem fazer com que esses preços subam mais um pouquinho. Então, dia de alta para o petróleo. Como ele sobe bastante, quase 2,5%, ele vai levar na carona outras commodities, né? Vamos dar uma olhadinha no algodão, que também sobe 2,3%. Até falando um pouquinho do algodão, já foi plantado todo o algodão, já deve começar a colheita já no finalzinho do próximo mês. Pelo que eu andei no Mato Grosso, lá as lavouras estão muito bem, estão bonitas. O preço reagiu um pouquinho essa semana, mas a indústria vem comprando da mão para a boca somente, porque daqui a pouquinho tem safra, a safra chegando, você tem uma oferta maior, e aí sim nós podemos ver os preços voltando a reagir. Então, por enquanto, o mercado do algodão deve seguir lento, preço um pouquinho melhor do que na semana passada, mas se nós comparamos com 30 dias atrás, o preço está bem ruim mesmo. Acho que deve estar na faixa de uns 3,60 por libra-peso. Há uns 30 dias atrás estava 4,70, então perdeu um pouquinho o mercado do algodão. O açúcar, ele voltou para mais um dia de alta, né? 1% de alta nesse momento, até acompanhando o petróleo. O vencimento de julho lá na Bolsa de Nova York, 25,80 centavos de dólar por libra-peso. Saiu uma notícia hoje, que é um dos destaques, que o Brasil deve ter uma produção maior de açúcar nessa temporada, de acordo com a Datagro. Então está tendo um encontro lá nos Estados Unidos dos players de açúcar, e a Datagro apresentou um estudo que a produção de açúcar do Brasil deve crescer 13,6% para essa temporada. E vejam como é uma boa notícia para o setor sucroenergético. Nós vamos ter, aqui no Brasil, nós vamos ter um aumento na produção, ordem de 13%, então é uma quantidade muito grande, é um percentual muito elevado, 13%.
A safra de cana deve ter 50 milhões de toneladas a mais para moer em relação à temporada passada, de acordo com a Data Agro aqui, totalizando 598 milhões de toneladas, basicamente 600 milhões de toneladas da moagem. A produção de açúcar do Brasil, segundo a Data Agro, há consultorias que acreditam um pouquinho, mas ela vai chegar próxima a 40 milhões de toneladas. Então, nós teríamos uma maior produção e preços elevados. A comparação que eles fizeram dentro do mix de produção entre açúcar e etanol, que é aquela arbitragem que a usina faz na decisão de qual produto ela vai colocar no mercado, fazendo a conta, considerando um prêmio de polarização. Esse prêmio de polarização, quando é feito o açúcar, é refinado, moído a cana, faz o caldo, é feito a centrifugação e é feito o açúcar, quando você tem uma granulação, uma polarização, uma cor bacana, você pode ter um prêmio de até 4,2% sobre a cotação de Nova York. Esse é um prêmio de polarização. Existe um prêmio de branco também, que eu já mostrei, que é a margem. Então, considerando o prêmio de polarização, a cotação do açúcar no mercado físico, mais o prêmio de exportação, ele pode chegar a 28,8 centavos de dólar por libra-peso. De sacas, os estoques lá na ICI, eles continuam caindo dia a dia e eles caem um pouquinho, mostrando que existe uma demanda ainda para o café. Os diferenciais, eles também estão caindo aqui no Brasil, daqui a pouquinho vai começar a atrair o comprador, a colheita começou, ganha intensidade agora no finalzinho do mês de maio, mês de junho, a gente parte para a execução dos contratos. Então, mesmo no início da colheita, que é um período que você tem um aumento na oferta, e pela lógica da mão invisível do mercado, do balanço de oferta e demanda, você tem um aumento na oferta, o preço tende a cair, a não ser que a demanda aumente mais do que esse aumento da oferta. Só que a demanda, ela segue aparentemente estável, e você tem um aumento na demanda devido à colheita e uma alta de preços. Então, mostra que a oferta que está chegando no mercado não é suficiente para dar uma folga no balanço destas duas principais forças. Por isso que o preço acaba não caindo. Sazonalmente, os preços deveriam cair. Talvez até caiam a partir já do finalzinho desse mês ou do próximo mês, pode ser que os preços caiam devido à própria sazonalidade. Mas o que a curva de futuros está mostrando nesse momento, e o que as cotações, o preço está mostrando nesse momento, é que pelo menos até março de 2024, há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Curva invertida, curva de futuros, não é curva de tendência, não podemos olhar a tendência do mercado olhando simplesmente a curva, porque daqui a pouquinho você vai ver gente falando que a curva está precificando uma queda, sendo que o que a curva está mostrando, na verdade, é um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Já indo para a Bolsa de Chicago, o trigo subindo, 0,47% de alta, são 3 sessões consecutivas de alta. É claro que essas altas foram menores na sessão de ontem, está sendo menor nessa sessão de hoje. O trigo está com um possível problema, que é a questão do Mar Negro. Vai ser estendido, não vai ser estendido? Desde o ano passado, do meados do ano passado, quando a Turquia e a ONU intermediaram este acordo por lá, essa extensão do acordo, esta está sendo a negociação mais difícil, a maior incerteza com relação à renovação, à extensão, entre todas as outras reuniões. Realmente a Rússia endureceu o discurso nas 2 últimas semanas, reduziu um pouquinho essa dureza agora na última semana, dizendo que mantém diálogos com a ONU para fazer essa extensão, mas que vai olhar agora mais para suas necessidades do que para as necessidades globais. Então, esse endurecimento no discurso da Rússia traz essa volatilidade para os preços. Eu acredito que grande parte da possível não renovação já está. Claro que se eles chegarem a falar não vai ter renovação, os preços podem subir mais um pouquinho, tanto para o trigo quanto para o milho. Mas principalmente para o trigo, porque a Rússia é o maior exportador global.
Então, sanções podem prejudicar as exportações. Ah, tem a China, tem a Índia. Só que nesse caso, a Índia também é um dos big players, um dos maiores produtores globais. Então, não teria o mesmo fluxo do petróleo, por exemplo, onde a Índia é um dos maiores compradores. Ela tem essa necessidade de compra de petróleo. De trigo já não teria. Tanto que a Índia é também exportador de trigo. Então aqui pode complicar um pouquinho. Outra notícia que saiu é que os embarques lá do Mar Negro, eles caíram agora e menos navios estão sendo enviados para lá, porque há essa incerteza com relação à renovação. Então, essa matéria aqui da Reuters também, ela fala que uma empresa, se não me engano, da Noruega, da Dinamarca, a Norden, não está mais enviando navios para a região, porque há essa dúvida se o acordo vai ser estendido ou não. Então, pelo lado operacional, o acordo encerra se não há esta renovação. Quais são os problemas? Navios que vão para a região fazer estes embarques não terão coberturas de seguro. Então, há 2 seguros que são operados no comércio internacional. O primeiro é o seguro de carga. É o seguro que o exportador, o importador negociam, dependendo do Incoterm que vai ser feito, o termo comercial entre eles, e é contratado um seguro da carga, e existem 3 coberturas, ampla A, ampla B e ampla C. Então, no caso de algum sinistro, a carga está coberta por esta apólice de seguro. E há um outro seguro que é o seguro da embarcação. Esse seguro da embarcação não cobre a carga, ele cobre a embarcação. E ele é feito não por uma seguradora, mas por um grupo de seguradoras chamadas P&I Clubs. P&I Clubs, que são clubes que concentram armadores e seguradoras e são vendidas estas apólices. Grande parte dessas apólices são feitas por Voyage Charter, que são viagens, elas são contratadas por viagem. Atrás desses P&I Clubs existem as resseguradoras. Agora, se o navio vai para uma região de conflito, uma região de guerra, que a embarcação pode ser atingida por alguma bomba, algum míssil, qualquer coisa por lá, sofrer um dano, até mesmo naufragar, é claro que a pólice seguro vai ficar extremamente cara ou não vai ter cobertura. Então, o proprietário de um navio, que dependendo a idade desse navio, o tamanho desse navio, custa centenas de milhões de dólares, como que ele vai mandar a embarcação dele para a região sem ter essa cobertura de seguro e ter o risco de avaria, de naufrágio, e um outro risco que é o risco de arresto, é ele ficar preso lá no porto. Nós vimos que lá no começo da guerra, navios ficaram quase 1 ano presos nos portos ucranianos, com cargas embarcadas já, mas que os marinheiros não puderam sair devido ao arresto, devido à situação da guerra. Então, esse é um dos fatores que acaba prejudicando o fluxo e ele traz esses movimentos de alta aqui. Outro detalhe, já falando do milho, o milho também está subindo hoje, o milho também teve uma semana relativamente positiva desde o dia 3, quando o trigo subiu, ambos os cereais subiram, é a condição nos Estados Unidos. O plantio segue muito bem por lá, a gente deve chegar ali a uns 35%, talvez 40% já do plantio realizado no relatório que vai ser divulgado na próxima semana, mas começam a aparecer aquele risco climático, weather market, nos Estados Unidos. Ontem, o Darren Fessler, é bom vocês seguirem ele lá no Twitter, ele posta bastante informação, ele é um trader. Ele está no Nebraska e ele coloca que a condição de umidade no solo, ela está muito ruim. As áreas que têm pivô, elas estão ainda operando, mas o estado precisa desesperadamente de chuvas agora. Ele colocou aqui em Lincoln, no Eastern de Nebraska, até dirigindo a 300 milhas pela West Bone, está completamente seco. Mesmo áreas com irrigação não darão conta se não vierem chuvas. E aí há uma foto aqui do Mike Manning, que ele pode confirmar, mostrando uma plantadeira aqui, realizando o trabalho, um pivô,
lá a armazenagem, isso aqui é bacana que você vê bastante nos Estados Unidos, e olha como a terra está seca aqui. Onde que é o Nebraska? Vamos dar uma olhadinha no mapa. Aqui é o início do Corn Belt. O Nebraska está fora do Corn Belt, mas ele está muito próximo. Ele pega aqui a fronteira com Iowa. Esta região aqui é onde está com problemas. Então, Ohio, Indiana, Illinois, Iowa e Minnesota não tem problema. Aqui o mercado está, ó, joinha, muito bom. Quando nós começamos a filtrar a região, aqui que é o Nebraska e aqui é Kansas, nós vemos que o Nebraska está com condição de déficit hídrico, de seca, muito forte. O que é produzido lá para nós termos uma ideia? O milho. Quando nós olhamos o Corn Production Map do USDA, os grandes produtores de milho são Iowa e Illinois, só que Nebraska está no jogo. Então você vê que grande parte da produção de milho, 12% da produção de milho dos Estados Unidos, que está no Nebraska, ela está sendo atingida por esta seca aqui. Então isso pode trazer algum problema mais à frente, a depender como que o clima vai se desenvolver. Quando nós olhamos para a soja, soybeans, olhamos para a soja, 8% da soja está no Nebraska e está justamente na porção leste do estado, que é onde tem este mapa aqui de excepcionalmente seco. Então, há na soja essa questão. Iowa também o maior produtor, Illinois o maior produtor. Nesta região aqui, o plantio está acima da média e nesta região aqui está abaixo da média. Então, o plantio da soja, no caso, está o dobro do ano passado, um pouquinho acima da média, mas é devido a estes estados aqui. Com relação ao trigo de inverno, a gente tem em Kansas, só que esse trigo de inverno já está no finalmente, já vai começar a colheita daqui a pouquinho. Quando nós olhamos o trigo de primavera, a gente vê que ele não tem aqui na região de Nebraska e nem de Kansas. Ele está concentrado no norte dos Estados Unidos, porque ele também vai pegar no Canadá, Alberta, Saskatchewan. Então ele pega nessa produção trigo de primavera, não haveria esse problema aqui do Drought Monitor. Então esse é um problema que nós temos que acompanhar. Indo para ainda no milho na B3, aqui está operando misto, as cotações estão operando mistas aqui, mesmo assim, valores bem baixos, e aí entra aquele déficit de armazenagem que foi falado. Detalhe que eu quero comentar com vocês, para eu não esquecer, eu vou compartilhar a outra tela, onde tem os preços dos fertilizantes. Esse daqui é o índice da ureia. Deixa eu tirar minha cara daqui. Esse daqui é a ureia granular lá no porto de New Orleans. Olha a alta que ela teve nas 2 últimas semanas. Esta cotação aqui é a cotação do gás natural. O gás natural é a principal matéria-prima do amônio, que é feito a ureia a partir do amônio. Se o gás natural está em queda e a ureia está em alta, sulfato de amônio em alta, o que está acontecendo? Primeiro, o gás natural é custo para a indústria, não é custo para nós consumidores como produtores de grãos, de oleaginosas e consumidores de ureia. E os preços, eles são feitos na relação entre oferta e a demanda. E eu já mostrei para vocês aqui que a Yara, por exemplo, anunciou o fechamento de algumas indústrias na Europa de fabricação de amônio. Ela vai cortar em quase 50% a produção de amônio. Toda a indústria de fertilizantes, nesse momento, está enfrentando algum tipo de problema devido a estoques elevados, baixa demanda e um custo de produção que foi elevado no passado. Só nessa semana, a ureia em New Orleans subiu $78 por tonelada. O DAP, que é fósforo, subiu $67 por tonelada. Então, o preço da commodity cai, o fertilizante sobe e a tendência dos nitrogenados é de alta devido ao aumento na demanda agora, principalmente dos Estados Unidos e possivelmente da Índia. Vamos prestar atenção na relação de troca para evitar de termos prejuízo já na próxima temporada. A gente consegue travar a margem agora. E para fechar, olhando a soja, óleo de soja subindo 1,49,
farelo de soja 0,66 de alta e o grão 1,47. Prêmios voltaram a cair hoje. Caíram um pouquinho já para embarques mais longos, então nós damos uma olhadinha, eles tiveram uma recuperação ontem, mas hoje caiu 5 pontos para julho, 15 pontos, 15,5 para junho, 15 para julho e 5 para agosto, então voltaram a cair os prêmios no Brasil, agora nós dependemos do dólar. E realmente a matéria que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, que o professor Carlos Cogo falou que as perdas ocasionadas pela falta de armazenagem que levou a preços negativos, a prêmios negativos, tanto a soja quanto o milho, estão na ordem de 30,5 bilhões de reais, sendo 11 bilhões e meio no milho e 19 bilhões na soja. Então, você não tem capacidade de armazenagem, como tem o produtor norte-americano. Segundo o professor Cogo, 124,4 milhões de toneladas é o nosso déficit. Então, o Brasil tem que ser muito ágil na sua comercialização. E como nós fomos lentos nesse ano, na esperança do preço reagir aí, né, por causa de uma queda muito forte de preços, nós estamos comercializando na hora errada, comercializando da forma errada, segurando o grão no momento que ele deveria ser vendido, acumula uma quantidade muito de grão, não tem aonde colocar, quando precisa ser vendido não tem transporte, não tem capacidade operacional nos portos, capacidade operacional nas ferrovias, e aí o prêmio de exportação acaba caindo, e isso acaba afetando o preço da saca, e é o que nós estamos vendo hoje, aí, regiões onde a saca custava 180, sendo vendida por 110. Seguro na Bolsa resolveria alguma coisa? Nada. Quem fez seguro na Bolsa, lá na Bolsa de Chicago, na entrada da safra, vencimentos março, vencimento maio, perdeu o seguro e teve que vender no físico mais baixo, porque o que caiu foi o prêmio de exportação e, consequentemente, afetou o basis regional. Então, comercialização é técnica. É tão difícil quanto você escolher o defensivo correto lá, na aplicação da sua cultura, o fertilizante correto, a quantidade correta. A comercialização também é essa mesma técnica. Aí você gasta uma grana grande na produção, dentro da fazenda, e entrega tudo para o mercado porque não sabe comercializar. Só um desabafo. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final do programa. Vamos dar o like, por favor. O like é a maneira que o YouTube entende qualquer relevância no canal. Pelo que eu vi aqui, pouquíssimas perguntas, não vai dar tempo. Existe a opção de botar o volume de negociação no gráfico que você tem acesso? Eu não sei se ele vai pegar o volume aqui, porque essa é uma plataforma, não é a plataforma de negociação, Alex. Essa é a plataforma de fundamentos. Temos uma média de 1.400 e 1.600 sacas anual para negociar na região de emissões. Não dou esse tipo de recomendação, Roberto, porque depende de conhecer a tua realidade. Isso é trabalho de consultoria. Sobre Brent, indica alguém para seguir no Twitter? Heitor Paiva, segue ele lá, ele é da Hedgepoint, cobre petróleo, e o Javier Bless, que é o editor de commodities de energia da Bloomberg. Segue esses dois ali que você vai estar bem amparado. Esse ano as chuvas estão poucas na região de New England, dos Estados Unidos. Mas lá quase não tem produção, né, André? Lá não tem produção. Qual o custo de carrego da soja hoje ao mês? Só o CDI é quase 1%, Roger. Só o CDI. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Voltamos na segunda-feira, no Primeira Hora do Agro. Tchau.